paz do Senhor. Pode se assentar, meus irmãos. Irmãos, Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 14 em diante. Nossa igreja está passando por uma série de cartas, né? João escreveu ao Apocalipse. E hoje eu quero falar de uma carta. A carta que foi enviada à igreja de Laodiceia. É uma carta meio complicada de se falar, porque foi uma igreja que não recebeu elogios nenhum. Só recebeu críticas, né? Uma igreja que se achava abastarda, uma igreja que andava de peito levantado, né? E Jesus, como único e soberano Deus e Salvador, veio exortar essa igreja. Veio mostrar que Deus é Ele. Vamos estar lendo Apocalipse 14, último livro da Bíblia, irmãos. Apocalipse 3, verso 14. Todos acharam? Vou estar lendo, tá? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, conheço tuas obras, que nem és frias e nem quente. Quem dera fostes fria ou quente. Assim, porque és morna, nem és quente, nem fria, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Pois diz, estou rica e abastada, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cega e nua. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriquecestes, vestes brancas para vestir, a fim de que não seja manifesto a vergonha da sua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos o amam. Sê, pois, zeloso e arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abre a porta. Entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei o direito de sentar comigo no trono. Assim também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Amém? Laodiceia. Vamos conhecer um pouco da biografia da cidade de Laodiceia. Laodiceia, no Antigo Testamento, era uma cidade que era conhecida. Era uma cidade que era conhecida, né? Era uma fábrica de lã negra. E tem uma fábrica, era especialista em medicina, né? Então era uma cidade conhecida, uma cidade rica. O porquê Laodiceia? Laodiceia foi quando o governador sírio chamado Antioquio II conquistou aquela cidade. Aquela cidade antigamente se chamava Diópolis, que era uma cidade que era em homenagem a Deus, Zeus, né? E ele conquistou essa cidade e colocou o nome de Laodiceia em homenagem à sua mulher, que chamava Laodice.
E aí ele colocou o nome de Laodiceia. Então essa cidade, irmãos, era muito rica. Era uma cidade que ela tinha um entrocamento, né? Ela dava acesso a grandes portos, como Efésios, tinha um grande porto. Então essa cidade, você se passava por ela, então se tornou uma cidade muito rica, devido a ela ter a sua própria lã e fabricar o seu próprio colírio. E então ela se tornou rica por esse motivo, e cada vez mais rica. Não se sabe quem implantou essa igreja lá. Alguns estudiosos dizem que podia ser um companheiro de Paulo, chamado Epáfras. Pode ter sido ele que implantou essa igreja lá em Laodiceia, né? Essa igreja de Laodiceia, ela ficava perto de duas cidades famosas, que era Colossos e Hirápolis. Colossos era conhecido por ter águas frias, água que refrigerava. E Hirápolis, pela água quente, água termal, água térmica, água, né, que de alguma forma você tomava banho nela e tinha algo diferente, né? E por que Laodiceia se tornou morna? Porque Laodiceia recebia, não tinha água própria, recebia água dessas duas cidades via aquedutos, que eram grandes tubulação, vamos dizer. E a água vinha de Colossos e de Hirápolis. Só que no meio do caminho se misturava, se tornava uma água morna. E a água que diz que ela, nessa mistura, ficava imprópria para beber. Quem bebe água morna? Você não consegue beber água morna. Ninguém consegue beber água morna. E aí por isso, Jesus enviou uma carta a essa igreja. Porque temos que entender que Jesus trabalha, eu já falei isso 1001 vezes aqui, vou repetir de novo. Jesus só trabalha naquilo que a gente conhece. Ele não vai tratar com você na área que você não conhece. Ele vai tratar com você na área que você conhece. E o pessoal conhecia que a água daquela cidade era imprópria para beber. Então Jesus começa falando para essa igreja e mostrando quem Ele é. Porque Jesus, quando Ele entra na nossa vida, Ele mostra quem Ele é. No verso 14, irmãos, Jesus se apresenta para essa igreja. E Jesus começa falando assim no verso 14: ao anjo da igreja, escreva estas coisas. Quem diz é o amém. E amém, irmãos, para quem não sabe, amém está dizendo assim seja. Ou seja, a palavra final. Jesus estava falando para a igreja: eu sou a palavra final. Por que? Eu vou ilustrar isso. Se você chegar, vou usar o nosso irmão Gilmar aqui, o nosso pastor Gilmar como algo para ilustrar. Se alguém chegar amanhã para você, Gilmar, e falar: Deus está preparando uma obra grande para você, o que você vai responder? Palavra final, amém. Não é isso? E Jesus chegou àquela igreja se apresentando: quem eu sou amém. A última palavra vem de mim. E Jesus continua: eu sou testemunha fiel. Eu sou o verdadeiro. Eu sou o princípio da criação. A Bíblia diz lá em João, no capítulo 1, no verso 1, começa assim: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi seria feito. Talvez aquela igreja estava inchada, a igreja rica, não precisava de nada, estou abastarda, eu tenho poder. Jesus chega e quebra tudo isso. Ele fala: eu sou o princípio, eu sou o início, eu sou o fim.
Tudo foi feito por mim e tudo foi feito para mim. Nada a riqueza de vocês, o ouro de vocês, nada disso de vocês vai fazer vocês se tornar rico. Porque Jesus se apresentou a essa igreja dessa forma. Eu sou o fim. Porque uma igreja, quando ela está muito inchada, ela se esquece de Jesus. Ou a gente, como vou aplicar isso, a gente para a vida de cada um, às vezes a gente se incha demais. E aí Jesus vem mostrar para você que você não é nada. Entendeu? A gente se exalta demais. Jesus vem falar, você não é nada. Você é o pó da terra. E essa igreja estava desse jeito, irmãos. Se a gente formos ver, Jesus fala assim, eu conheço as tuas obras. Verso 15. Eu conheço tuas obras. Que não és fria e nem quente. Quem dera se fosse fria ou quente. Uma igreja que não tinha oposição. Porque não era nem fria para refrigerar uma alma e nem quente o bastante para aquecer um irmão. Era uma igreja que andava em cima do muro. Uma igreja meio termo. E na presença de Deus nós não pode ser meio termo. Ou a gente é frio ou a gente é quente. Ou a gente esfria a fogueira na vida de alguém, a tempestade na vida de alguém, ou a gente é quente para levantar o irmão que está caído. Nós não pode ser meio termo. E às vezes nós caminhamos meio termo, irmão. E Jesus vem dizer, eu conheço tuas obras. E se tem alguém que conhece nós, é Jesus. Não tem outra pessoa que conhece nós. Às vezes nós achamos que conhecemos uma Karina, e não conhece. Quem conhece é Jesus. Jesus, ele sabe quem somos nós. Ele conhece o seu filho por dentro, de dentro para fora. Foi falado aqui, irmãos. E às vezes, o pastor Gilmar falou que o rei estendeu a vara para Esther, né? Para entrar na presença dele. E às vezes queremos entrar na presença de Jesus sem ele ter estendido a vara. Não temos a humildade de chegar, de jejuar, de pedir a Deus. Queremos entrar na presença de Deus à força. E não é assim. Jesus conhece as nossas obras. Ele diz, eu conheço vocês. E às vezes, por fora, somos uma coisa. Mas e por dentro? Jesus conhece você de dentro para fora. Jesus, ele vem falar naquela igreja, porque se você vê, fala, eu conheço tuas obras. Uma igreja nem quente, e nem quente e nem fria. Uma igreja morna. Ou seja, uma igreja diferente. Uma igreja totalmente indiferente. Mateus 24:12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Então a gente temos que procurar ser constante. Que sejamos frios o bastante para aquecer a vida de alguém, ou que sejamos quentes, mas que nós não sejamos indiferentes. A Bíblia está dizendo, por se multiplicar a iniquidade, o amor ia se esfriar. E vemos isso hoje, irmãos. O amor de muitos estão se esfriando. Você vê que às vezes as pessoas não olham mais para Jesus da forma que era para ser olhado. O amor está se esfriando. E cada vez mais estamos mais distantes do amor de Deus. E não estamos percebendo. E quando percebemos, às vezes nós já estamos
a ponto de cair. Por quê? Porque nosso amor está se esfriando. A Bíblia é clara nisso. E temos que caminhar de uma forma, irmão, que não deixar esse amor se esfriar. Não deixar ser igual a essa igreja. Andar de peito estufado, mas de coração vazio. Na presença de Deus é melhor que seja o contrário. Entendeu? Ande de coração cheio e de peito vazio. Mas ande. Se você vê uma igreja, ou um crente, vamos dizer assim, que não é crente, não é quente e nem frio, vamos aplicar isso no nosso paladar ou na culinária brasileira. Uma coisa que não tem um gosto, para mim, é sem sabor. E um crente sem sabor, irmão, é difícil. É difícil. Mateus 5:13 fala assim: vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Entendemos, como eu falei na culinária, que o sal dá sabor, né? Alguém já ficou internado aqui? Eu já fiquei, né? 4 dias na UTI. Todo mundo sabe como que é a comida. É difícil de comer, né? É uma comida insossa, não tem sabor. Não existe sabor para aquela comida. E a gente, como evangélicos, Fernanda, a gente tem que ser o sal na vida de alguém. Tem que dar tempero. E muitas das vezes nós perdemos esse sal. Evangélico, frio e sem sal. Quanto é difícil, né, irmão? Mas hoje eu creio que Jesus está mudando muitas coisas na nossa vida. Hoje a gente, vamos ser sal na vida de alguém. A gente tem que dar tempero na vida de alguém. E é difícil. Quando você vê uma pessoa indiferente, pastor, é difícil lidar com uma pessoa indiferente. Uma pessoa que não tem amor, não tem sal. É difícil. É difícil andar desse jeito. Mas temos que pedir a Deus mais sabedoria. Porque a gente vamos chamar, irmãos, para amar. Ninguém aqui foi chamado para julgar. Ninguém aqui é juiz. Entendeu? Jesus sim é juiz. Jesus se apresentou para essa igreja. Eu sou o final. Mas nós não. Ninguém é juiz. Nós somos chamados para cuidar, para amar. Às vezes somos um pouco duros de coração. Somos. Mas a gente tem que ser sal na vida de alguém. A gente tem que temperar de alguma forma a vida de alguém. A gente tem que contribuir alguma coisa na vida de alguém. Porque a Bíblia diz que quando você não for mais sal, você vai ser pisado e jogado fora. Você não tem mais sabor. Você não tem mais o que acrescentar na vida de ninguém. O que você vai querer ser? Então, que a gente possa refletir, sejamos sal na vida de alguém. Verso 16 fala assim: assim porque és morna, e nem quente, e nem fria, estou a ponto de vomitá-la na minha boca. Olha o que essa igreja causava, ou os crentes dessa igreja causavam para Jesus, pastor Gilmar. Esses crentes davam ânsia de vômito em Jesus. Era tão soberbo, pastor Ederson, tão confiante naquilo que eles tinham, que eles
começou a dar ânsia de vômito em Jesus. Jesus fala: eu vou vomitar você da minha boca. E aí eu queria fazer uma pergunta, irmãos. E aqui eu não quero cada um responda para si mesmo. Se Jesus te experimentasse hoje, o que ele faria? Você está saboroso ou estou com vontade de vomitar? A gente precisamos refletir às vezes. A palavra é dura. Às vezes a palavra vem exaltar, exortar, vem nos confrontar. Porque Deus é amor, mas também é vara de correção. E Jesus vem falando: eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. E a igreja faltava totalmente equilíbrio. Não tinha equilíbrio. Vou ilustrar mais uma vez aqui. No inverno, daquele bem frio, se você chegar em casa, sua esposa, a minha querida esposa, fez uma sopa. Só que porventura eu me atrasei e a sopa está fria. Dá para tomar sopa fria? Hã? Quem consegue tomar sopa fria? Então tem que ter um equilíbrio. No frio, uma sopa quente. E aquela igreja faltava equilíbrio. Se você está no frio, irmãos, vou ilustrar de novo. Você chega na sorveteria, o sorvete está quente, você vai tomar? Não tem lógica, né, irmãos? Então a igreja é totalmente sem lógica. Eles eram bastardos, eles confiavam neles mesmo, eles não tinham equilíbrio. A igreja totalmente desequilibrada. O modo lógico da igreja é ser serva e Jesus o Senhor. O que se entendia, parece, dessa igreja, que Jesus era o servo e eles eram o Senhor. Não tinha equilíbrio. Às vezes a gente passa por momentos na nossa vida que temos que ter equilíbrio. Temos que ser equilibrado. Porque se a gente perder o equilíbrio, vai dar nisso. Vamos começar a achar que nós estamos acima de Jesus. Vou pisar no púlpito aqui, levantar o peito e falar bem assim: a glória é para mim. Jesus, se humilha aí porque a glória é para mim. Você tem que saber que você é servo. Na presença de Jesus, Jesus está de pé e você nos pés. E essa igreja se andava ao contrário daquilo que era lógico, né? A igreja morna. A cidade tinha água que não prestava para beber. Simples assim. Jesus usou essa genealogia. Vocês são mornos, não presta para beber. Água ruim. Temos que mudar algumas atitudes, alguns pensamentos na nossa vida. Se não mudar, nada flui. Vai continuar aquilo lá, água morna, não vai prestar para nada. E Jesus simplesmente exorta eles nesse ponto. Tem uma posição. E hoje, irmãos, é dia da gente tomar uma posição na presença de Jesus. Não podemos ser mais mornos. Temos que ser ou frio ou quente. Mas uma igreja não dá para andar mais em cima do muro, pastor Gilmar. Tem que andar num caminho certo. Tem que ser alguma coisa. Tem que dar sabor. Não dá mais para ser morno na presença de Jesus. Às vezes Jesus quer entregar coisas para a igreja. E a igreja está como? Está morna. Não busca mais do jeito que era para buscar. Não ora mais. Está morna. Sem sabor. Fria ou morna. Ou fria ou quente. Mas morno não dá mais, irmãos. Vamos tomar uma posição essa manhã. E andar na presença de Deus como Ele quer.
saber que somos servos, nós não somos senhores. Sabemos que temos que se humilhar mais. Se for preciso humilhar mais, se humilhe mais. Se for preciso jejuar mais, jejue mais. Mas que sejamos servos do Senhor. Não achamos que estamos de peito levantado. Precisamos tomar uma atitude, irmão. Se começarmos hoje, amanhã já vai estar fazendo um dia. E assim, a igreja vai caminhando. É um passo de cada vez. Não tem como você dar 2 passos num dia. Você dá um hoje e o outro amanhã. Mas que tomamos uma posição. Verso 17 diz assim: pois estou rica e abastarda, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cega e nua. Olha o que Jesus fala para essa igreja, irmão. A igreja pobre espiritualmente, a igreja caída. E eles achavam que ele estava rico. Estou cheio do Espírito Santo. E não está. Eles não enxergavam que ele estava despido na presença de Deus. Que eles eram pobres. Que eles não enxergavam nada. Que era simplesmente uma igreja espiritualmente morta. Lá a diaconisa Laiane pregou sobre a igreja de Sardes a semana passada. E aqui ainda restava alguns naquela igreja, né? Essa daqui tá todo mundo soberbo. Não é um só, a Bíblia não fala que é um só, diz que é uma igreja. Uma igreja composta por pessoas. Tava todo mundo ali. Dizendo eu sou rica. O porquê que eles diziam rico? Porque eles usavam a genealogia da cidade também. Aquela cidade foi destruída por um terremoto, segundo estudiosos, pelo ano 60 a.C. E eles conseguiram se reerguer sem a ajuda da província romana. Então eles se achavam, porque eles se reergueram, o ouro dele, a lã deles, o colírio que eles fabricavam, eles podiam andar do jeito que eles queriam. Sou rico, sou abastardo, estou cheio de riqueza. E essa semana eu refletindo sobre essa palavra, uma palavra, algo que eu vou falar aqui que é duro, irmãos, mas é verdadeiro. Às vezes, alguns conhecem aqui, não sei se são todos, talvez os jovens não vão conhecer, mas os mais velhinhos como eu, e os que viveram lá, Francisco Morato, né, pastor Gilmar? No meio dos brejos quando era pequeno, no meio do barro. Época de chuva havia muito. Aquele sapo chamado boi. Como que é um sapo boi, pastor Gilmar? Todo inchado, né? Todo inchadão. E aqui era essa igreja. Porque o sapo ele vive na onde? No brejo. E é difícil falar essa palavra, irmão. Mas às vezes estamos igual esse sapo. Estamos lá na lama e não reconhecemos, estamos inchados. E Deus, Jesus, com todo o seu amor, mas com a sua dureza, vem falando, vocês não enxergam, mas vocês são pobres. Vocês estão nua e não vê nada. Na presença de Deus, Deus via essa igreja dessa forma. Mas Jesus ele é tão amoroso, irmãos, que ao mesmo tempo que ele vai podando, porque uma árvore quando ela dá frutos ruins, ou o seu galho seca, ela tem que ser podada. Uma pequena poda nela, e ela começa a florescer de novo. E é o que Jesus veio fazer nessa igreja. Vou dar uma pequena poda em vocês, para vocês enxergar o estado espiritual seus. Vocês estão caídos. Mas eu vou dar um cortezinho aqui, vou tirar essa raiz podre, você vai florescer de novo.
Você vai ser árvore de novo frutífera. Só que primeiro eu tenho que mostrar que você está podre. Essa raiz precisa ser cortada. E aí Jesus vem. E Jesus, quando Ele faz algo, Ele não força você a fazer. Ele te convida, irmão carinho. Ele te convida. E aqui Jesus simplesmente fala para essa igreja: te dou-lhe um conselho. Verso 18. Aconselho-te que compre de mim ouro fino, ouro refinado pelo fogo, para te enriquecer. Veste branca para vestir, a fim de que não seja manifesto a vergonha da sua nudez. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. E aí Jesus vem com todo o seu amor aqui. Aqui Jesus entrega seu amor. Eu te dou um conselho. Você está dessa forma. Você está caída. Você está de peito levantado. Mas escuta. Eu tenho um conselho para dar para você. E o conselho é esse. Compra de mim. E hoje é dia de comprar algo de Jesus. E eu pergunto para vocês, irmão. Alguém tem dinheiro aqui? Alguém tem alguma coisa que compra algo de Jesus? Você consegue comprar algo de Jesus? E Jesus está te falando: compra de mim. Jesus simplesmente fala: aqui estou eu, compra de mim. Como comprar algo de Jesus, Gabriel? Você consegue comprar algo de Jesus? Ninguém consegue comprar nada de Jesus. Porque é o contrário. Jesus usa a simbologia para eles comprar ouro. Porque o ouro verdadeiro vem de Jesus. A riqueza celestial vem de Jesus. Lá no livro de Mateus, no capítulo 7, ou no capítulo 6, desculpa. No verso 19, está escrito assim: não acumulais para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e o ferrolho corrói, onde o ladrão escavam e roubam. Aquela igreja estava juntando tesouro na terra. Aqueles crentes, o tesouro deles, a confiança deles, estava na onde? No ouro deles. A confiança deles estava na lã deles. A confiança deles estava no colírio deles. Jesus está dizendo: nada do que você ajuntar aqui vai prosperar. Nada. Aqui se acaba. Se você comprar um carro do ano, você dá uma vacilada, ou algo acontecer, você bater ele, acabou. Não presta mais para nada. Temos que tirar esse pensamento. Porque se for entender o que Cristo estava falando para essa igreja, e vamos trazer isso para a nossa realidade, a igreja aqui estava pregando a teologia da prosperidade. Entendeu? Sou rica. A igreja é uma igreja que achava que o ouro dela ia comprar Jesus. Porque é isso. Teologia da prosperidade hoje é um Deus que só abençoa. Vivemos um Deus que Jesus está falando. Aqui na terra não precisa vocês ajuntar nada não. Aqui, ferrugem come, ladrão rouba, leva embora. Mas, no verso 20, no versículo 20 aqui, de Mateus 6, ele dá um conselho. Ajunte, pois, para vós outros tesouros no céu, onde a traça, nem o ferrugem corrói,
onde o ladrão não escarnece, nem rouba. Jesus usou a genealogia terrena, as coisas terrenas. Na terra não se junta nada, se junta no céu, onde nada pode te tomar. Do lado de Jesus, as coisas que a gente adquira e planta no céu. Vamos forçar um pouco? Eu creio que a colheita está lá no céu. Nós vamos colher lá. O texto não fala isso. Mas vamos ilustrar para que a gente entenda. Aqui na terra não adianta juntar riqueza aqui. Temos que ajuntar riqueza no céu. E a pergunta que eu deixei, nós não tivemos uma resposta. Eu vou dar a resposta agora. Jesus fala: compra de mim ouro. Mas o ouro que Jesus nos fornece já está pago, irmãos. É só a gente entender que a graça, a misericórdia de Jesus pagou. Então compre de mim. Eu tenho para você salvação. Eu tenho para você vida eterna. Jesus está oferecendo para que você compre. Mas na real foi de graça, irmão. Para nós veio de graça. Favor imerecido, a graça. Então hoje é dia da gente comprar dessa graça. Da gente se compadecer dessa graça. Da gente se compadecer desse amor. A gente tem que comprar de Jesus o quê? Nós não temos dinheiro para comprar, irmão. Seja servo. Se humilhe. Reconheça perante a Jesus quem você é. Eu sou servo, Senhor. Eu não sou nada. Eu estou despido. Eu estou nu perante a sua presença. É assim, o conselho de Jesus foi esse: compre de mim. Que toda essa área que você está reconhecendo perante a mim, que você é fraco, eu sustento. Você é fraco? Eu sustento. Você não consegue? Eu sustento. Está pago. Na cruz do Calvário, Jesus pagou por nós. Nós era condenados, não era, pastor? Qual que era a condenação para nós, irmãos? Sabe qual que é o problema? Que a gente esquece às vezes de olhar para Jesus. Quando nós tiramos nosso olhar um pouco de Jesus, nós queremos andar andar com as nossas próprias pernas, vamos dizer assim. A gente somos servos de um Deus. Nosso olhar nunca tem que sair de Jesus. Foi pago, ele fala, foi pago, está pago. Vou preparar lugar agora e eu volto. E ainda vivemos o tempo da graça, irmãos. É o tempo da misericórdia que a gente vivendo. Só que a gente tem uma promessa, ele vai voltar. E quando ele voltar, vai ser em juízo. Então que a gente possamos entender que nada daquilo que a gente faz vai se chegar e surpreender Jesus. Ninguém surpreende Jesus. Jesus nos conhece, foi dito aqui. Ele conhece suas obras. Ele sabe quem somos nós. Então não achamos que vamos surpreender Jesus não, que ninguém vai surpreender. A gente simplesmente temos que fazer o que foi proposto a nós. Comprar de Jesus, porque a graça dele pagou. Então vamos se ajoelhar mais. Vamos orar mais. Vamos buscar mais. Como igreja. Aquilo que foi dito aqui, irmãos. Que como igreja, um ajuda o outro. Temos que fazer isso. Um ajudar o outro. Você está sendo servo, ajudando o seu irmão. Você está sendo rico, ajudando o próximo. Então Jesus dá um conselho. Depois desse conselho, Jesus fala: eu repreendo, verso 19. Eu repreendo e disciplino, a qual amo. Se pois zeloso e se arrependesse. Apocalipse 3,19, Jesus diz: eu repreendo quem Ele ama. Qual pai não repreende seu filho?
Às vezes você faz algo com seu filho, você não quer fazer aquilo, mas você tem que repreender, porque você vê que aquilo está errado. E Jesus está dizendo aqui, para essa igreja, e para nós aqui da igreja bereana, Ele está falando simplesmente, eu repreendo quem eu amo. E Jesus te ama, Gabriel. Às vezes a gente é repreendido, mas o amor dele nunca se apartou de nós. Ele está vendo. A gente sendo um servo, somos ser humano, às vezes erramos em alguma coisa. Só que Jesus só repreende o filho que ele ama. Se você tiver acontecendo algo na sua vida e você não vê um movimento diferente, esquece, está estranho. E Jesus repreende o filho que ele ama. Ao verso 19, Jesus falou que repreende o filho que ele ama. E no 20, e eu já estou caminhando para o final aqui, ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Verso 21. Ao vencedor dar-lhe o direito de sentar comigo no trono, assim como venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouve. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito. Verso 20. Jesus exortou aquela igreja. Jesus mostrou o amor dele para aquela igreja. E agora Jesus está falando, ei, estou na porta. Porque a igreja soberba, confiante na sua riqueza, já tinha poado Jesus para fora. Já tinha poado Jesus para fora. Estava confiante neles. E Jesus simplesmente está falando para aquela igreja, abre, eu estou batendo. Quem ouça, abre. Jesus quer entrar na nossa vida de alguma forma. E às vezes ele está batendo na porta e nós não estamos escutando. Ele só está falando, abre a porta, que eu vou entrar. Eu vou na sua casa. Vou cear contigo. E cear com Jesus, irmão, Você já imaginou você cear com Jesus? Eis o tempo que vai acontecer isso, né? A Bíblia diz. Veremos um trono que flui água. Água viva, né? Sentar com Jesus, irmão, é algo extraordinário para a nossa vida. Porque significa o quê? Intimidade. E a gente temos que buscar isso. Com Jesus, intimidade. Porque se ele bater na porta, a gente abrir, Gabriel, está significando que a gente estamos tendo intimidade. Ele quer sentar com você. Ele quer ter intimidade com você. E às vezes você está fechando a porta. E hoje é dia de abrir a porta para Jesus, sentar com ele, ter intimidade e cear. Porque ele dá exemplo dele mesmo. Ele fala, e aquele que vencer. Vencer o quê? A tribulação. Vencer a tristeza. Às vezes mesmo vencer você mesmo. Porque tem momentos da nossa vida que temos que vencer. A primeira pessoa que a gente tem que vencer é você. Não tem outra pessoa que você tem que vencer. Quando você entra numa igreja, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem que vencer você mesmo. Negue a si mesmo, toma a minha cruz. A palavra diz. Para você se negar. Então a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é negar você mesmo. Vencer você mesmo. Se você se auto-vencer, como Jesus deu exemplo, você vai ter um direito de sentar no trono. O soberano e Salvador Jesus. Quem não anseia sentar no trono com Jesus, meu irmão? Quem não queria estar sentado no trono com Jesus? Ninguém aqui queria? Todo mundo ficou quieto? Opa, eu pensei que ninguém queria. Se a gente quer sentar com Jesus, temos que vencer a gente, irmãos. Jesus dá exemplo. Pensou, irmão. Agora, o crente tem que ansiar isso. Tem que ansiar o novo céu, nova terra, sentar com Jesus. É isso. Esquecer um pouco as coisas momentâneas, terra.
que a gente precisa aqui é para viver, para sobreviver. E Jesus está dizendo, eu tenho algo a mais para dar. O que eu tenho é muito mais que isso que você imagina. Então, irmãos, que todos ficam com essa palavra. A igreja de Laodiceia, uma igreja que não recebeu elogio, mas que Jesus o exortou e te ensinou, aquela igreja, a voltar novamente para o seu caminho. Jesus aqui deu as coordenadas, volte de novo, abre a porta, olhe para você, reconheça que você está espiritualmente caída, mas eu vou te levantar. E é isso que Jesus está falando para nós essa manhã, que Ele vai nos restaurar, que Ele vai nos levantar, mas temos que crer. Eu agradeço minha oportunidade, que Deus abençoe e fique com essa palavra.